atividade passada. Hebreus capítulo 12, que diz assim, capítulo 12, verso 12, diz assim: portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, endireitai o caminho para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. Louvado seja Deus. Nós observamos que em toda a beleza da palavra de Deus em que foi escrita, a gente lê esses textos e se maravilha, não é isso? A gente se regozija a ler textos desta natureza, e principalmente aqui o livro, essa carta aos Hebreus, a gente encontra coisas grandiosas, extraordinárias, de cunho muito elevado no que se diz respeito às coisas espirituais. Fala diretamente de Cristo, do seu derramamento de sangue, o sacrifício, o porquê. Mas esse texto aqui, o escritor, mesmo com toda esta beleza, mas o que estava acontecendo é que havia muitos irmãos, os irmãos daquela época, que eles estavam sofrendo muitas perseguições, tanto da parte governamental, como também da parte até mesmo dos que se diziam religiosos. Da parte da religiosidade, a tentativa de confundir, de quererem tirar da mente daqueles que tinham acreditado na mensagem da cruz. Eles procuravam, de certa forma, desviar esses irmãos, que eles fracassassem, e alguns, sem dúvida, estavam cedendo às vãs filosofias. Mas aqui o escritor aos Hebreus, ele chama aos irmãos, pois de uma vez que notando que já estava aquele vento de doutrina, estava permeando nos vossos dias, como também as perseguições, tanto como já falei da parte governamental, como também perseguição daqueles que se diziam irmãos. Nós vamos ver lá em Apocalipse o próprio Jesus chamando esses de falsos cristãos, de falsos, por conta de que eles estavam procurando distorcer a palavra de Deus, até mesmo dizendo que Cristo não era o enviado de Deus, a ponto de Pedro escrever dizendo que todo aquele que negasse a Cristo, esses não eram filho de Deus. Então aqui nós observamos que esta fala estava sendo a pessoas que já estavam sentindo os incômodos dessas perseguições, mas sempre Deus tem os seus remanescentes para levantar com uma palavra corajosa. E diga-se de passagem, esse escritor não estava por menos nas perseguições, porque quem falava mais, quem anunciava mais eles perseguiam. Foi como aconteceu com Cristo, eles perseguiram a ponto de matá-lo. E aqui nós observamos que ele diz: olha, vocês fortaleçam as vossas mãos cansadas, os vossos joelhos que estão calejados, os vossos joelhos que estão fracos, que vocês se posicionem, que vocês tenham ânimo, que vocês se levantem. Vocês não deixem de falar esta palavra, de falar destas grandezas, pois o próprio apóstolo Pedro, ele disse, quando os sacerdotes tentaram impedi-lo de anunciar, ele disse:
Como vamos deixar de falar de coisas tão extraordinárias que nós vimos e ouvimos do Senhor? Então, para cada um que já tem tido a experiência, as circunstâncias da vida não vão lhes fazer parar, porque ele já tem experimentado, ele já tem vivido gozo na presença de Deus. Aqui nós observamos que o escritor ele fala algumas características para que a gente possa prosseguir caminhando equilibradamente. Primeiro, neste balizar da palavra, porque é ela que baliza o nosso caminho, é ela que nos dá a direção, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. É ela, em primeiro lugar, é se lançar sobre esta palavra, buscar o entendimento dado pelo Espírito Santo, porque foi Ele que foi designado, é Ele o nosso ajudador. Quando nós estamos tristes, é Ele que nos anima. Quando nós estamos fracos, é Ele que nos fortalece. Quando nós estamos sem o norte, é Ele que nos conduz. Como o salmista Davi, com a sua experiência, ele disse: Ele é o meu pastor e nada me faltará. Nos momentos de angústia, Ele está confortando o meu coração. Nos momentos de perseguição, Ele está fortalecendo. Ele está fazendo com que eu possa orar, eu possa levantar as minhas mãos, até porque isto já é esperado por Deus. Sabia que Deus espera essas atitudes da nossa parte? Salmo 141 e o versículo 2, o salmista diz que as minhas orações cheguem a ti como um incenso suave, e os levantar das minhas mãos seja esperado por ti como o sacrifício da tarde. Por isso que Ele sempre nos recomenda para que sejamos fortes, para que sejamos corajosos, para que nos levantemos, nos disponibilizemos, sejamos essas pessoas sempre prontas para este fim de que fomos chamados. Fomos chamados, sem dúvida, para propagar este evangelho, para fazer a diferença em meio ao mundo de trevas. Porque parece nos dias em que estamos vivendo, é como trabalhadores que estão cansados, estão fazendo serviço, mas parece que desanimado. As lutas têm enfraquecido, as lutas têm puxado para trás as pessoas, e diga-se de passagem, a maioria dessas lutas tem permanecido por falta de disposição. Temos nos acomodado e até mesmo dito: não é assim mesmo. Temos nos acostumado com as doenças, e por conta disso pouco temos orado, expulsando, mas o Senhor nos deu autoridade sobre demônio. Ele nos deu também autoridade sobre os enfermos, sobre as enfermidades. Ele disse: se vocês pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Foi Ele que nos deu isso, e Ele sustenta isso para aqueles que se dispõem. Mas o grande problema é que as nossas disposições, elas já vêm acontecer em momentos que às vezes estamos já muito fracos e não resistimos mais tempo. O salmista Davi, ele sempre procurava ter reservas. Eu sempre falei isso aqui, reservas diante de Deus. Porque quando viesse o dia mau, isto iria fazer com que ele lançasse mão dessas reservas. É muito fácil entender isso.
Como, por exemplo, aquele que muito trabalha e não tem uma reserva financeira. Um dia que ele cai doente, no dia que surge uma necessidade inesperada, ele está totalmente despreparado. Reservas espirituais nós também precisamos, porque o dia mau chega à nossa porta. Isso não acontece só lá do outro lado do mundo, não acontece só com o teu vizinho. O dia mau pode chegar na nossa porta, e como nós temos nos portado diante de Deus, no quesito a oração, no quesito jejum, porque vamos nos deparar com situação como mesmo os discípulos se depararam. Os discípulos se depararam com uma situação de um endemoniado, e eles foram lá, repreenderam, e o demônio não saiu. O pai do rapaz foi até Jesus e disse: vai lá, me socorre, salva meu filho. Eu já recorri aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Jesus só chega lá com a autoridade e diz para que o demônio saísse, e o demônio foi embora. Os discípulos, não conformados, perguntaram a ele: mas o que acontece? Que a gente fez esse mesmo procedimento e o demônio não saiu. Ele disse: é porque a casta de demônio que só sai com jejum e oração. E às vezes não estamos nos preparando nisso. E aos fracos que estão à nossa volta, diga-se de passagem, mais fraco do que a gente. A gente às vezes acha que está enfrentando uma luta muito pesada, não é? Quando de repente alguém chega, começa a contar a história dele, diz: meu Deus do céu, não vou nem contar a minha, que eu vou ficar com vergonha. Não é nada diante de uma prova que essa pessoa está passando. Jó capítulo 4. Um dos seus amigos que foi visitar no auge da sua prova, o seu amigo, ele começa a falar para Jó, diz: olha Jó, te lembra que tu já foi aquele que sempre deu uma palavra para aqueles que estavam desanimado. Tu sempre foi aquele que fortaleceu aquele que estava com as mãos fracas e os joelhos cansados. Tu sempre teve uma boa palavra. Ei Jó, o dia mau chegou na tua porta e agora tu não está querendo suportar, tu está querendo desanimar. Entende? Que tudo isso que nós falamos para os outros é sempre aquilo que eu, às vezes, sempre lembro aos irmãos, dizendo: quando você estiver em densas trevas, não se esqueça do que Deus falou em plena luz, porque quando estamos, tudo está bem, aí está lá: Deus está comigo, Deus está fazendo, Deus está provendo, Deus está me conduzindo. Mas quando vem o dia mau, o inimigo, até mesmo diante de uma mente fraca, começa a colocar, dizendo: Deus não está contigo. Ei, é o momento de, quando você estiver em densas trevas, não esquecer do que ele falou em plena luz, quando ele disse: eu estou convosco, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E o que o escritor está dizendo aqui para estes irmãos: que fortaleçam as vossas mãos, os vossos joelhos calejados, os vossos joelhos que estão cambaleando. Ei, se fortaleçam no Senhor, busquem a Ele. Sabe por quê? Porque tem alguém olhando para vocês, e que esses que são fracos não se desviem, mas pelo contrário, seja curado. Há alguém que vai estar recebendo uma bênção através da sua disposição, a disposição de orar, a disposição de dar uma palavra condutora, a disposição de não reclamar, nem de tão pouco murmurar, porque o pecado da murmuração é como o da feitiçaria. No dia que você sair murmurando por aí, é como que você estivesse envolvido em um salão de macumba. Pastor, eu sou crente, então não murmura.
Deus está no controle de todas as coisas. E agora ele diz para Jó: tu já foi o homem de conselho, de dar conselho, o homem de fortalecer as mãos fracas, os joelhos mancos. Você foi esse homem que ensinou e as pessoas se fortaleceram, mas agora chegou o dia na tua porta. Esse problema chegou até você. Ei, te lembra do que tu falou para os outros? Exerce, faz, te dispõe, não desanima. É o versículo de número 5 do capítulo 4. Ele diz: tu está querendo desanimar? É notório ver na face de uma pessoa que está passando por problemas. É notório ver que ele está um pouco para baixo, ele está um pouco desanimado, mas isso é só a sua fisionomia. A alma está de pé diante de Deus, e ele, como disse o salmista, a sua própria alma espera em Deus. É esperar em Deus. Nós somos muito tendentes a nos lançarmos sobre os homens, lançarmos as nossas expectativas em pessoas. Os homens são fracos, os homens podem titubear a qualquer momento, mas naquele que você está firmado, que é Cristo Jesus, Ele não dormita, Ele não vacilará. Por isso fortalecei as vossas mãos e os vossos joelhos que estão mancos, para que os fracos não se desviem, mas que recebam a sua cura. Cura da alma, a cura da mente. Nós temos um seminário intensivo chamado de Escola Bíblica Dominical. Pergunto: o que estamos fazendo com esses exemplares que todos os meses compramos, e alguns dá trabalho para pagar, né, irmã Rosana? Mas a gente compra, a gente adquire. O que estamos fazendo? Seja de qualquer que seja a faixa etária, ela sempre tem uma mensagem de edificação, ele sempre nos fornece conhecimento, e quem tem conhecimento, ele está arraigado na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Para aqueles que têm se disposto a estar na íntegra da palavra, obedecendo ao Senhor, veja o que Isaías fala a respeito de restauração, porque nós passamos por momentos difíceis. Na caminhada a gente se fere, às vezes até mesmo o sol causticante das provações nos torna um pouco abatido. Às vezes pessoas lançam expectativas sobre nós, e nós nos esforçamos e tentamos apresentar aquilo que na verdade não estamos na capacidade para fazermos. E por isso, antes que as pessoas percebam que estamos fracassando, nós mesmos tomamos conhecimento disso. Eu não estou dando conta, eu não estou alcançando o objetivo da expectativa que as pessoas estão com ela sobre mim. Mas há um Deus que gera em nós expectativas, dando-nos forças maiores para irmos avante. Isaías capítulo 35, a partir do versículo de número 3, observe o que acontece, porque aqui se repete aquela mesma fala lá de Hebreus, dos que diz assim: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos vacilantes, dizendo aos aflitos de coração: sede fortes, não temais. O vosso Deus virá com vingança, sim, Ele virá com vingança, com divina recompensa, e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos,
os ouvidos dos surdos desobstruirão, então o coxo saltará como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a eira abrasada se tornará quando há uma disposição. E aqui não foi de um super-homem, foi de um que estava já fraquejando, de um que já estava cambaleando, os seus joelhos já estavam como que não se dobrasse mais, as suas mãos não se levantavam mais em manifestação nenhuma, nem de disposição, nem de confirmação de alguma coisa na igreja. Mas quando eles se dispuseram, as coisas começaram a acontecer. Primeiro, o cego começou a ver, o coxo começou a pular de alegria, o manco se endireitou, o surdo começou a ouvir. É o Espírito Santo trabalhando na vida daqueles que estão dispostos e despertando até mesmo os que estão dormindo à nossa volta. É nós, igreja, é nós. Não vamos esperar dias melhores, mas vamos fazer os dias melhores. Às vezes a gente só está esperando e estamos como as filhas da sanguessuga, dá e dá e dá, é isso. Mas nós precisamos fazer, porque quando Josué, já foi lido hoje, quando Josué chorava o luto de Moisés por 30 dias, que era o determinado, 30 dias parava tudo na morte de um homem daquele, de um líder. Era 30 dias de luto, mas no 31º dia já tinha que haver disposição para avançar. E Deus viu em Josué indisposição. Ele estava triste, até mesmo sem saber por onde começar. É por isso que é necessário nós nos envolvermos. Apesar de Josué ser envolvido, muito envolvido com Moisés, mas necessário é que nos envolvamos mais, porque de repente alguém pode parar, alguém pode fracassar, ou até mesmo morrer, e a gente já está com as habilidades para seguir avante. É que não pode parar, irmãos, é que não pode parar. Deus sempre vai estar levantando alguém. E Deus não está contando com os que estão lá fora, mas está contando com nós que estamos aqui dentro. Ele só vai trazer de fora se os daqui não corresponderem. Mas em nome de Jesus, hoje nós estamos nos fortalecendo nele, e estamos dizendo: eis-nos aqui. O anjo do Senhor nesta noite virá com esta brasa tirada diretamente do altar do Senhor. Está indo brasa daqui para aí. Receba em nome de Jesus, as suas disposições sejam reavivadas, porque nós precisamos marchar e dar prejuízo ao inferno. O povo está perecendo, irmãos. O povo está perecendo. Eu esqueço-me, não sei se na Argentina, mas houve como é o nome da inteligência artificial? IA? Como? IA, isso, era ela. A representação dela, aquele monumento. E do lado estava alguns sacerdotes. Sabe o que é um anúncio dessa natureza? Que eles estavam declarando que os próprios sacerdotes que estavam em volta, tinha vários, mas eram um à direita ou à esquerda, e os demais em volta, à frente, atrás, estavam dizendo que estavam transferindo toda a autoridade à inteligência artificial. E isto é um prenúncio do governo do anticristo. E nós, como igreja,
Precisamos estar atento a estas coisas. Sabe por quê? Porque enquanto estamos de fora, há possibilidade de não entrarmos. Porque depois de entrar, a gente fica mais difícil para sair. É mais difícil estando observando para não entrar, do que sem perceber entrar e agora querer sair. A inteligência artificial, ela está tomando espaço. Ela está tomando espaço, e diga-se de passagem, no meio cristão. Já há quem não mais consulta o Espírito Santo para uma revelação de uma palavra até, mas eles já perguntam para a inteligência espiritual como fazer e o que fazer, como jejuar até. Ei, nós precisamos voltar a fazer como disse Jeremias em Lamentações, examinarmos os nossos caminhos e nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para o Senhor. Nada substitui esse intercessor, Espírito Santo, esse Espírito da verdade, porque essas outras coisas, elas são artificiais, mas o Espírito é verdadeiro, porque só Ele conhece o coração de Deus. Paulo, tendo esse entendimento, ele diz: quem conhece a Deus, senão o seu Espírito? Quem conhece o homem, senão o Espírito do homem? Mas o Espírito do homem conecta-se ao Espírito de Deus. É de espírito para espírito, irmãos. É de espírito para espírito. Observe que quando nós falamos de homem para homem, os homens desdenham de nós. Mas quando falamos de espírito para espírito, por mais incrédulo que o cara seja, mas ele concorda dizendo: é desse jeito mesmo, é dessa forma. É assim que acontece, você está certo. Porém no final ele diz que não quer nada com Jesus, mas ele concorda com o que falamos. Quando falamos de espírito para espírito, é necessário que adquirimos forças em Deus. Não desanimemos. Se é que estamos passando por momentos difíceis, se proste aos pés do Senhor. Porque uma coisa é certa: o adversário das nossas almas, ele trabalha incansavelmente. Quando ele observa que alguém está um pouco desanimado, ele já vai lá, aí já envolve a igreja, já envolve o pastor, aí já começa a dar opções. Quando na verdade o problema não está na igreja, não está no pastor, não está no seu esposo, na esposa, nos filhos. O problema está nele, porque tem sido aquela pessoa que não tem se dedicado à busca constante. Porque o conselho, nós vimos na leitura oficial, o conselho de Deus para Josué, ele disse: não aparte da tua boca o livro desta lei. E hoje é o que está acontecendo. Não é pouco no meio cristão. A ausência de conhecimento desta palavra. As pessoas sabem recitar o que ouve dos outros. João 3,16, o que é que está dizendo lá? Se falar assim, muitos não sabem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O Senhor é meu pastor, onde é que está? Não sei. É assim. Conhece o salmo do pastor, mas não conhece o pastor do salmo. Precisamos melhorar como cristão que somos. Deus conta conosco. Há muitos fracos. Paulo diz isso lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Há muitos entre vós que são fracos. Há muitos entre vós que estão doentes. Há muitos até que dormem. E quando ele diz dormem, ele fala de morto.
ele já não tem mais habilidade nenhuma. Mas deixa eu dizer, o nosso corpo, estou falando espiritualmente, que tocar neste cadáver, ele vai reviver. A nossa voz ecoar nos ouvidos daqueles que estão fracos, eles vão se fortalecer, porque a palavra que sair da nossa boca, ela vai ser poderosa para curar os que estão enfermos. A cura da alma, é necessário que nós venhamos tratar com ela. Deixa eu dizer, agora para isso é necessário acontecer uma coisa muito importante conosco. Se você está detectando que você mesmo está enfermo, procure a cura, tá? Procure a cura. Se não está conseguindo sozinho, procure alguém. Vê um amigo, o pastor, alguém dessa natureza, para te ajudar. Quando a gente entra num avião, antes da decolagem, as aeromoças se apresentam e começam a dar instruções. E eles dizem, olha, se porventura houver uma despressurização, que é a falta de oxigênio dentro da aeronave, ele diz, acima de você vai cair umas máscaras. Primeiro, coloca a máscara em quem? Os irmãos que já andaram de avião lembram disso. Se tiver uma criança, se tiver um doente, se tiver um velhinho, você corre lá e bota a máscara nele. É isso que ela diz? Não. Bote primeiro em você. Porque fica claro que quem está protegido tem condição de socorrer alguém. Aquilo me chamou a atenção desde a primeira vez que eu viajei de avião. Me chamou a atenção. Meu Deus do céu. E às vezes a gente está querendo curar um de dor de cabeça quando o cara já está com um câncer em estado terminal. Já está desviado. E a sequência do texto diz que nós não sejamos avarentos como foi Saul. Não sejamos como ele, que no momento de dificuldade, de necessidade passageira, ele trocou o seu direito de primogenitura. Viu? A nossa salvação está garantida em Cristo. E Jesus deixou bem claro, para aqueles que permanecerem até o meio da caminhada. É esse? Para aqueles que conseguirem se batizar. É isso? Não. Para aqueles que permanecer firme até o fim. O batismo de vocês foi apenas um testemunho público de que vocês tomaram uma decisão, morreram para o mundo. Provem isso na caminhada, que realmente vocês morreram para o mundo e ressuscitaram para Deus. É unicamente um testemunho. A garantia da vossa salvação é nele, e tem que chegar até o final. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe